Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra-se no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 36 ao 49. Hoje eu não vou errar não, irmãos. Lucas 24, versículo 36 ao 49. Amém? Glória a Deus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E, não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando pelo Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje é um momento de Santa Ceia, um momento que, mais uma vez, nós precisamos lembrar do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia, aqui no capítulo 24, ela relata que algumas mulheres, elas foram ao sepulcro do Senhor. Elas estavam ali levando alguns materiais, algumas coisas, para cuidar, mais uma vez, do corpo do Senhor que estava ali. Porém, quando elas estavam chegando, elas já perceberam que as portas, que aquela pedra já não estava ali, que a porta estava aberta. Eu creio que provavelmente elas já devem ter se assustado logo de cara, por conta de saber que ali era uma pedra muito, mas muito grande, muito pesada e que dificilmente poderia ser removida. Mas, quando elas chegaram e entraram, elas viram que já não estava mais ali o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só estava ali naquele local alguns panos de linho. E naquele mesmo momento, elas se dobraram os joelhos, elas se abaixaram ali, e provavelmente muitas coisas passaram na cabeça daquelas mulheres. Porque, irmãos, fazendo um parênteses aqui, o Senhor, Ele já havia falado com aquelas mulheres, com aquele povo, do que iria acontecer. E muitas vezes, Ele deu exemplos de que Ele seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes, o Senhor,
Ele vem e fala algo para nós, Ele coloca algo em nosso coração, na nossa vida, mas por algum momento nós esquecemos, nós não lembramos mais. E aí quando o Senhor vem, quando o Senhor faz algo nas nossas vidas, nós ficamos com dúvidas. E essas mulheres, elas tinham esquecido do que o Senhor tinha feito. E quando elas estavam ali e se depararam com aquela situação, o Senhor enviou 2 anjos. E esses anjos, Ele pergunta para elas, por que elas estavam ali? Por que elas estavam daquela forma? Porque Ele já sabia que o Senhor ia ressuscitar. E Ele fala com elas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no versículo 4, e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Eram 2 anjos enviados por Deus. Glória a Deus. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ali os anjos perguntaram, né, por que elas estavam buscando o que já estava vivo entre os mortos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali aquelas mulheres entenderam, elas lembraram de o que o Senhor tinha falado. E imediatamente, o que elas fizeram? Elas voltaram correndo para informar aos 11 discípulos do Senhor e mais os demais que ali se encontravam. E elas relataram o que havia acontecido. Porém, irmãos, naquela época, as mulheres não tinham muito palavra, né? Os homens não acreditavam muito nos que as mulheres falavam, no que as mulheres diziam. E eles ficaram cheios de dúvidas. Eles não acreditaram no que elas tinham falado. E porém, aí Pedro e mais alguns discípulos foram correndo até o local aonde o Senhor estava, né? Porém, eles ao chegarem neste local, também viram que o Senhor não estava lá, que só tinha ali aquelas roupas de linhos, né? Mas mesmo assim, irmãos, a palavra diz que mesmo eles vendo, eles ouviram aquelas mulheres falar, eles não acreditaram, e eles resolveram ir ao encontro, da onde o Senhor estava. Eles viram que o Senhor não estava ali, mas eles também não acreditaram. Eles ainda ficaram com um monte de dúvida no coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantos de nós recebem algumas promessas do Senhor? Quantos de nós o Senhor vem e fala, filho e filha, eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou cuidar das suas causas, eu vou cuidar das suas necessidades, eu vou derramar a cura, eu vou te libertar, mas você ainda fica com dúvida, você ainda não acredita, você ainda coloca um monte de coisas ruins nos seus pensamentos e acaba perdendo até a fé que o Senhor já tinha colocado na sua vida e que aconteceu na vida desses discípulos. E quando esses discípulos ali, todos eles presenciaram, viram que o Senhor não estava mais naquele sepulcro, 2 deles saíram de Jerusalém e resolveram ir embora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Para Emaús. Eles caminharam de Jerusalém, esses 2, até Emaús. Era aproximadamente entre 10 a 12 quilômetros esta viagem. E quando eles partiram dali de Jerusalém para Emaús, entristecidos, angustiados, não acreditando no que tinha acontecido, e no caminho, quando eles estavam indo, eles começaram a falar de tudo o que tinha acontecido, mas só que o próprio Jesus Cristo foi junto deles. O Senhor foi com eles e começou
aí com eles nesta caminhada. E aí o Senhor, Ele pergunta para eles o que estava acontecendo, porque eles estavam tão angustiados, tão perturbados, entristecidos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqueles homens, irmãos, eles provavelmente já não estavam mais com a mesma fé de quando o Senhor estava com eles. Aqueles homens já não sabiam mais o que fazer, e o único pensamento deles era sair de Jerusalém, era ir para outra cidade e lá ver o que ia acontecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, irmãos, Ele vai e caminha junto com esses homens e pergunta por que eles estavam assim. E aqueles homens questionam, eles falam: mas você não sabe o que aconteceu? Ou seja, você é uma pessoa que estava somente de passagem lá em Jerusalém? Você é um estrangeiro? Aí o Senhor pede e fala para eles: não, mas me conta o que aconteceu. E aí eles vão e contam, né, que tudo o que tinha acontecido, que o Senhor tinha sido entregue, né, por Pilatos e Herodes, que o Senhor tinha sido crucificado. Ele não conta detalhes, não fala muitas coisas, só conta esta parte, que o Senhor tinha sido crucificado e que eles estavam ali. Ele viu que o Senhor não estava mais no sepulcro e começou a conversar. Só que aqueles homens, irmãos, eles estavam com as vendas encobertas, eles já não conseguiam mais enxergar a Jesus. E eles foram com o Senhor, e o Senhor começou a pregar o Evangelho para eles, o Senhor começou a falar da palavra de Deus para eles, e o coração deles começou a ferver, eles começaram a sentir algo diferente, mas eles não conseguiam enxergar que era o próprio Deus que estava ali com ele, caminhando até chegar em Emaús. Glória a Deus. E quando eles chegam em Emaús, já era um pouco tarde, e eles resolvem convidar o Senhor para ficar com eles ali na casa. E quando eles convidam o Senhor para ficar com eles na casa, e quando eles oferecem ali algo para o Senhor, um alimento, aí o Senhor, quando Ele abençoa aquele alimento, automaticamente o Senhor abre os olhos daqueles homens. E aqueles homens, eles conseguem ver Jesus, eles conseguem ver que o Senhor estava ali com eles. E com nós não é diferente, irmãos. O Senhor, às vezes nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, às vezes por algum motivo ou por outro, nós acabamos deixando o Senhor de lado, acabamos deixando de fazer a vontade de Deus, e os nossos próprios olhos, eles começam a cegar, e nós não conseguimos mais ver o Senhor, nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus, e o Senhor, Ele vem ao nosso encontro mais uma vez, porque o Senhor nos ama. Ele não fez tudo aquilo na cruz do Calvário por nada, Ele fez por nós, Ele fez para salvar, para nos livrar das garras do mal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, diante daqueles homens, quando eles estavam aflitos, desesperados, angustiados, sem saber o que fazer, foi caminhando por 10, 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús, e ali o Senhor falando com eles, do lado deles, e mesmo assim, eles sentiram algo diferente, mas eles não conseguiam enxergar o Senhor. E às vezes nós estamos nesta mesma situação, às vezes o Senhor está conosco, Ele está cuidando da nossa vida, Ele está falando, Ele está mudando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e nós insistem em não enxergar a Deus. E o Senhor, Ele não desiste de nós, o Senhor não desiste de cada um de nós. Ele continua, e Ele foi com aquele homem até aquela casa em Emaús, e quando chegou ali, quando aqueles homens ofereceram o alimento, e quando Ele abençoou aquele alimento, os olhos daqueles homens foram abertos, e eles conseguiram ver. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí, meus irmãos, quando aqueles homens abriram os olhos, e quando eles viram que era o Senhor, imediatamente eles voltaram para Jerusalém,
Eles foram ao encontro dos outros discípulos, eles foram ali relatar o que aconteceu com eles, e que realmente era Jesus que tinha ressuscitado dos mortos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, irmãos, Ele se faz presente aqui nas nossas vidas. O Senhor, Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós, Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da sua vida, e às vezes, por mais que você esteja despercebido, por mais que você não esteja acreditando, por mais que você esteja desanimado, o Senhor manda te dizer nesta manhã que Ele é contigo, que Ele ressuscitou no terceiro dia, para que Ele estivesse aqui com nós mais uma vez, cuidando da minha e da sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor, Ele foi crucificado numa sexta-feira, né? Aí o sábado, provavelmente, foi um sábado de luto, um sábado que as pessoas ficaram sem saber o que fazer, mas quando foi na madrugada, de sábado para domingo, quando aquelas mulheres foram até ali o sepulcro e não viram o Senhor, foi quando o Senhor ressuscitou, quando Ele cumpriu o que Ele já havia falado, que Ele disse que derrubaria o templo em 3 dias, se levantaria. Ele deixou avisado isso. Quando Ele falou com Jonas também, o Senhor deu alguns exemplos de que isso ia acontecer. Mas às vezes, irmãos, mesmo a gente sabendo do que vai acontecer, mesmo Deus nos orientando, mesmo Deus guardando as nossas vidas, por alguns instantes, por alguns momentos nós esquecemos, nós deixamos de lado as promessas que o Senhor fez para as nossas vidas, e quando elas se cumprem, aí nós ficamos despercebidos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele povo que seguiu Jesus, aqueles discípulos, os 11, né, porque Judas já não estava mais ali, né, com o Senhor, mas aqueles 11 que seguiu ao Senhor, aqueles 11 que ouviu a palavra do Senhor, quando tudo isso aconteceu, por algum instante, eles ficaram desesperados, eles ficaram despercebidos, eles já não lembravam mais o que o Senhor tinha falado para eles, porque se eles estivessem focados, se eles estivessem realmente preparados, eles não teriam dúvida de quando o Senhor foi ressuscitado, que aquilo ali tinha acontecido, que era verdade, eles não teriam dúvida nenhuma, mas por conta de às vezes nós não prestarmos atenção em realmente o que o Senhor fala para nós, nós acabamos enchendo a nossa mente e o nosso coração de muitas dúvidas. Mas hoje o Senhor quer tirar as dúvidas do nosso coração. Hoje, por esta palavra, o Senhor quer dizer para nós que aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas, aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido, porque nós acreditamos, nós confiamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esta palavra, irmãos, ela vem entrar em nossos corações, para que nós tenhamos essa certeza de que Deus, Ele é conosco, diz que Deus é poderoso para nos abençoar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E por fim aqui, no versículo 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois que o Senhor cumpriu tudo aquilo que Ele tinha falado, Ele subiu aos céus. E Ele está à direita do nosso Pai. Mas Ele deixou aqui o nosso Consolador, o Espírito Santo, para que cada um de nós, quando estivermos em momentos difíceis, ou quando nós acharmos que estamos sozinhos, lembre-se que o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja sempre com você nesses momentos difíceis. Clama a Deus, clama ao Senhor nesses momentos difíceis, para que o Senhor venha derramar sobre a tua vida todas aquelas bênçãos que Ele já prometeu um dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nunca se sinta sozinho, irmão. Nunca se sinta desamparado,
porque o nosso Deus, Ele subiu aos céus, mas Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que cuida da sua vida, aquele que cuida da sua família, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que cuida dos seus pais, aquele que cuida dos seus irmãos, aquele que cuida dos seus amigos. O Senhor deixou o Consolador, o Senhor deixou o Espírito Santo, para que nós viemos confiar, acreditar e ter a certeza de que não estamos sozinhos. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora nós estamos no momento da Santa Ceia. Nossas irmãs aqui vão nos ajudar.